pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui de volta depois de bastante tempo. Hoje para falar com vocês aí sobre os músculos rotadores externos do quadril. Bom, qual é o objetivo? O objetivo é falar sobre origem, inserção, né, a função que seria a principal rotação externa do quadril e um pouquinho da inervação desses músculos. Então, para a gente falar um pouquinho da articulação do quadril, essa primeira imagem aqui mostra a região articular, então entre o acetábulo, né, a cabeça do fêmur. É uma articulação bastante móvel, não tanto quanto o ombro, mas possui aí 3 graus de liberdade, né, movimentos em flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa, e a circundução, que é a soma desses movimentos. Ela não é tão móvel quanto o ombro, mas mesmo assim ela é uma articulação muito móvel. Tá? Aqui do lado, essa imagem aqui mostra para a gente as musculaturas que a gente vai detalhar mais adiante. Então a disposição desses músculos, também chamados de pelve, porque vem aqui da pelve, né? Trocanterianos, porque vem aqui para a região do trocânter maior principalmente. Então são também conhecidos como músculos pelve-trocanterianos. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem a imagem dos 6 músculos, os 6 principais rotadores externos do quadril. Não são músculos muito grandes, mas a gente vê aqui do mais superior, que é o piriforme, músculo bem importante, né? Tem uma relação aí com o ciático, que mais para frente a gente fala. Depois a gente tem gêmeo superior, o obturador interno e o gêmeo inferior. Então os 3 praticamente se inserem juntos. Depois a gente tem o quadrado femoral, e aí tem também o obturador externo. Então são 6 músculos. Gente, uma coisa que me ajudou bastante quando eu estava estudando, estava na faculdade e tudo mais, e até hoje me ajuda a lembrar desses músculos, são aqueles macetes que a gente pega durante a faculdade, né, vai criando, e o seguinte macete aí para ajudar vocês, para lembrar dos nomes dos músculos rotadores externos do quadril. Usar a primeira letra de cada músculo, vai formar aí GG, OO, PQ. Então, GG seria de gêmeo superior e gêmeo inferior. O de obturador interno e obturador externo. PQ de piriforme e quadrado femoral. Ok? Então, GG, OO, PQ. Assim fica mais fácil para a gente poder lembrar, né, quando precisar. Vamos começar então pelo piriforme. Qual a origem dele? O piriforme ele vai se originar aqui na face pélvica do sacro, nos primeiros 4 forames sacrais, tá? De S1 até S4, na cápsula da articulação sacroiliaca e no ligamento sacrotuberal, que é um ligamento que liga o sacro ao túbero isquiático. A inserção dele é na margem superior do trocânter maior do fêmur, que eu vou mostrar no próximo slide. Então dê uma olhadinha na imagem aqui, ó, margem superior do trocânter maior do fêmur, e vem aqui para a região, né, pélvica do sacro aqui, os forames sacrais, tá? Na região anterior, né? Então a gente pode ver a disposição dele aqui, e esse músculo é possível palpar, se você vier aqui contornar a margem superior, né? For subindo em direção ao sacro, chegando aqui no meio da região glútea, e solicitar uma flexão de joelho e rotação externa de quadril, você vai conseguir, esse músculo vai saltar na sua mão. Tá? Então, vai perceber com bastante facilidade. Aqui, então, a gente tem os pontos. Né? Em preto, aqui a flecha marcando os pontos de origem. E a seta vermelha aqui marcando o ponto de inserção, bem na margem superior do trocânter maior do fêmur. Eu trouxe para vocês um videozinho aqui que vai mostrar justamente a posição desse músculo, a origem, inserção. Vamos dar uma olhadinha. Então aí a pelve, agora ele vai colocar o piriforme. Aí apontando para vocês o piriforme, o ponto de origem, disposição das fibras, e ele está indo em direção ao trocânter maior lá. Olha lá. Então,
Musculatura bem importante, olha lá, o trocânter, margem superior do trocânter maior do fêmur. Isso aí. Vamos seguir para o próximo. Gêmeo superior. O gêmeo superior, ele tem origem aqui na espinha isquiática e a inserção dele vai ser na face medial do trocânter maior do fêmur, em conjunto aí com o obturador interno e também com o gêmeo inferior, tá? Bem na face medial do trocânter maior. Vamos lá. Aqui nessa imagem do lado a gente tem os dois, né? O gêmeo superior aqui, tá? Perdão, o gêmeo superior aqui, estava apontando o piriforme lá. O gêmeo superior aqui e o gêmeo inferior aqui. Parece um Y, esses dois músculos. E no meio aqui o que a gente observa é o obturador interno, tá? Então, essa região superior aqui, gêmeo superior, região inferior, gêmeo inferior, e no meio o obturador interno. Então aqui mais uma vez, ponto de origem, espinha isquiática, ponto de inserção aqui, face medial do trocânter maior do fêmur, ok? O gêmeo inferior, então, ele ao invés de ser na espinha isquiática, ele vai se originar aqui no túber, tá? Na tuberosidade isquiática, e também vai para a face medial do trocânter maior do fêmur, também em conjunto com o obturador interno, tá? Então, aqui, como eu já tinha mostrado para vocês, é a parte de baixo desse Y que é formado por essas duas musculaturas, tanto o gêmeo superior quanto o gêmeo inferior. Mais uma vez também, ponto de origem, ponto de inserção aqui, perdão, e ponto de origem aqui embaixo, tá? Para mostrar para vocês. E aqui, né, a disposição dessa musculatura. Então a gente vai ver no vídeo, vai ficar bem claro para vocês, porque vai mostrar separadamente essas musculaturas aí. Então dá uma olhadinha no vídeo. Então olha lá, apontou o gêmeo superior e agora o gêmeo inferior. E no meio ali a gente tem o obturador interno. Ponto de origem dos dois, disposição deles e o ponto de inserção apontado pela seta branca ali. Ok, vamos seguir. Músculo obturador interno. Então ele está no meio dos músculos gêmeos, né, tanto superior quanto inferior. A origem dele é no contorno medial do forame obturatório, na membrana obturatória. Então ele está aqui, ó, bem no forame obturatório, então na parte medial, no contorno medial, e na membrana obturatória que também está nessa região. Tá? Então aqui mostra pra gente, ó, o obturador interno. Ele passa por a incisura isquiática menor aqui, tá? E vai lá para o trocânter maior do fêmur, também na face medial. Aqui também mostrando a origem dele, no forame obturatório. Então a gente tem aqui o ponto em preto, ponto de origem, e em vermelho, ponto de inserção. E vamos dar uma olhadinha no vídeo aí. Então agora ele vai para a região do forame, tirou a membrana, e a gente vê aí a musculatura. Olha lá. O músculo passa pelo forame isquiático menor e vai, ó, lá no meio. Dá para ver bem agora, bem no meio dos dois gêmeos. Ele vai se inserir em conjunto com eles lá. O obturador externo, a origem dele é no ramo do pubis e do isquio, aqui, e na superfície externa da membrana obturatória. E ele vai se inserir na fossa trocantérica, ou intertrocantérica, ok? Então aqui mais uma vez mostrando a disposição dele, está externo, enquanto o outro estava interno, né, do forame obturatório, e ele vem aqui para a região da fossa trocantérica. Mais uma vez mostrando para vocês aí em preto ponto de origem, em vermelho na fossa trocantérica o ponto de inserção, e vamos dar uma olhadinha no vídeo aí para mostrar essa musculatura.
Aí o obturador externo, ponto de origem dele. E aí a inserção dessa musculatura agora. Apontando para a gente aí. Na fossa intertrocantérica. Ok. E o último, né, mais inferior aí, o quadrado femoral. A origem dele é no túber isquiático. A gente vê aqui bem nessa imagem, ele é apontado por essa flecha preta. Então a origem dele é no túber isquiático. E a inserção na crista intertrocantérica. Ok? Então aqui também mostrando mais uma vez a disposição desses músculos, desse músculo, perdão. E aqui a gente tem a disposição também numa vista lateral. Túber e a crista, tá certo? Ponto de origem e inserção. Nós vamos ter aqui também em preto ponto de origem e em vermelho ponto de inserção. Uma outra imagem mostrando agora o quadrado, ele está abaixo do gêmeo inferior. E agora vamos dar uma olhadinha no vídeo, onde ele vai ser mostrado. Ó lá, foi colocado. Está aí apontado para a gente. Vai mostrar o ponto de origem dele, no túber e na crista agora o ponto de inserção. Certo? Aí a ação agora dos músculos, né, para a gente ver. Então ele foi apontado aqui, ok? Bom, algumas outras informações. Pessoal, isso aí foi retirado do livro do Kendall, Músculos, Provas e Funções. E um pouco mais à frente a gente vai ver algumas informações do Capandi, da fisiologia articular. Então, a gente tem o músculo obturador externo, né? O Kendall diz que esse músculo ele auxilia na adução do quadril, perdão. Os músculos obturadores internos, gêmeo superior e gêmeo inferior, auxiliam na abdução do quadril quando o quadril estiver fletido. E o piriforme, ele auxilia na abdução do quadril e na extensão. Isso são ações secundárias, até terciárias dos músculos, e foram descritas aí pelo Kendall, ok? Já aqui a gente vê imagens do Capandi. Então o que ele quer dizer aqui? Quando a perna, né, a coxa, ela estiver em abdução, a gente tem a ação aí dos obturadores, tá? E do quadrado femoral aqui representado pelo CC, tá? No movimento de adução, ok? E aqui a gente mostra, né, o piriforme com uma ação flexora, pequena ação flexora do quadril, tá? Então, pela disposição de fibra dele aqui, mostra essa ação. Como ele está na margem superior, né, ele tem a tendência de jogar essa margem superior para posterior e para baixo, o que promove aí a flexão do quadril. Tá? Isso é o Capandi que descreve. Outras informações que o Capandi traz é que o obturador externo ele é ligeiramente flexor do quadril, também pela disposição, tá? E o quadrado femoral ele é flexor ou extensor do quadril, depende da posição do quadril, tá? Então, por exemplo, aqui essa imagem dá para a gente ver. Se o quadril enhaixurado aqui, né, o fêmur, estiver em flexão, então a gente vê a seta preta aqui do quadrado femoral, ele tem ação o quê? Extensora. Se o quadril estiver em extensão, o fêmur aqui nessa posição, ele tem ação pela disposição de fibra o quê? De ser um flexor. Então, todos eles são rotadores externos, mas eles têm essas ações secundárias ou terciárias, dependendo do posicionamento do quadril, tá? A região da coxa. O piriforme, também o Capandi diz aí, que quando o quadril está no alinhamento normal, né, o fêmur está em alinhamento normal, ele é um rotador externo, flexor e abdutor. Agora, a partir de 60 graus, né, quando chega em 60 graus de flexão, ele somente é abdutor. E quando ele passa de 60 graus de flexão de quadril, o músculo, por disposições de fibra, ele se torna rotador interno, extensor e abdutor.
Então inverte, ao invés de ele ser rotador externo, ele passa a ser rotador interno, e ao invés de ser flexor, ele passa a ser extensor. Mas ele sempre é abdutor, tá? Pela disposição das fibras dele, tudo bem? Então isso aí, pessoal, fisiologia articular do Capandi, né? É bom a gente saber, conhecer, mas o mais importante, principalmente para quem está começando, está estudando agora, está aprendendo anatomia ou cinesiologia, né? Entender a ação primária desses músculos, que são rotadores externos do quadril, ok? A última figura do Capandi mostra para a gente aqui mais músculos que também podem auxiliar nessa rotação externa. Então a gente tem a ação aí do glúteo máximo, tanto as fibras superficiais quanto as fibras profundas, do glúteo médio, também ele fala um pouquinho das fibras posteriores do glúteo mínimo. Esse PM aqui seria o piramidal ou piriforme, que é a mesma coisa. O CC seria o quadrado lombar, ou quadrado lombar não, perdão, quadrado femoral, de acordo com o Capandi. Obturador interno, obturador externo, e a gente ainda tem uma ação do pectíneo como rotador externo do quadril. Tá? Isso são músculos que auxiliam os rotadores que a gente comentou no início aí da aula. Para a gente encerrar, a inervação desses músculos. Então, o piriforme, ele é inervado pelo nervo para o músculo piriforme, que são ramas aí de S1 e S2. O gêmeo inferior e o quadrado femoral, eles são inervados, né, pelo nervo para os músculos gêmeo inferior e quadrado femoral, que tem suas ramas de L4, L5 e S1. E gêmeo superior e obturador interno, inervado pelo nervo para os músculos gêmeo superior e obturador interno, ramas de L5, S1 e S2. Então a gente tem a imagem mostrando para vocês a disposição desse plexo lombosacral aí. Então a gente vê a inervação para essas musculaturas. E o obturador externo, ele é inervado pelo nervo obturatório, que tem aí raízes de L2, L3 e L4. Ok? Aqui mostrando para vocês o piriforme e a disposição do nervo isquiático, né? Nervo ciático. Então, em alguma porcentagem da população, ele emerge aqui por cima do piriforme, em uma outra porcentagem por baixo do piriforme, e em uma outra porcentagem o piriforme ele é dividido e ele passa no meio do piriforme. São variações anatômicas, ok? Então, para mostrar para vocês aí, a gente também tem aqui a artéria glútea superior, inferior, nervo glúteo, que também divide aí do que é superior e do que é inferior. É o piriforme que faz essa delimitação. Tá? Então, um músculo bem importante, interessante a gente comentar isso. Ok, galera? Então, fico por aqui. O que vocês precisarem, entre em contato aí. Tá? Um grande abraço a todos e muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.